Jeffrey Dahmer, Thiago Henrique Gomes, Ted Bundy. Esses três têm uma coisa em comum. São todos assassinos em série. Agora, imagina que enquanto eles estavam presos, estavam recebendo cartas. Muitas cartas. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar por quê? Você pode até pensar que é porque esses caras são o que as pessoas consideram bonitos. Ted Bundy tinha uma legião de fãs no seu julgamento. Depois que lançaram a série do Dahmer, a internet ficou cheia de vídeo de menina encabuladíssima com a beleza dele. A mesma coisa aconteceu com o Thiago Henrique, quando ele foi preso em Goiânia e teve a identidade revelada. Mistério solucionado, então. Eles recebem cartas porque são bonitos. Calma. Lembra do Francisco de Assis Pereira? Talvez você conheça ele pelo nome que deixou ele famoso. O criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque. E esse aqui? Já ouviu falar dele? O maníaco que chocou a Áustria e o mundo com uma história de barbárie. Josef Fritzl. Esse senhor austríaco manteve a filha em cativeiro e fez 7 filhos nela. Eu não sei você, mas eu considero a aparência deles bem mal diagramada. E, mesmo assim, eles também receberam centenas de cartas. Todas de mulheres apaixonadas e chegaram até a se casar na prisão. Poderia citar muito mais gente aqui, mas já deu pra entender que a questão não é a aparência. Oi, meu nome é Thaís, e para responder essa pergunta a gente vai ter que visitar um mundo subterrâneo, porque o buraco aqui é bem mais embaixo. Afinal de contas, que fascínio é esse que pessoas ao redor do mundo têm por serial killers? Livro, filme, série dessa temática são consumidos igual água. A série do Dahmer, da Netflix, por exemplo, você deve ter visto. Tá no top 10 de séries mais assistidas da plataforma, de todos os tempos. A psicóloga Karine Shimori tem uma teoria sobre isso. Todos nós temos agressividade e violência habitando dentro da gente. Quando assistimos a uma série ou documentário com atos de violência, sentimos um duplo deleite. Um alívio enorme de não sermos nós os agentes de tamanha violência e ver a violência no outro, que é como se pudéssemos expurgar também a nossa própria violência. Basicamente, o que ela está dizendo aqui é que a gente usa isso como uma válvula de escape. Mas tá, a gente vai ter que dividir as pessoas aqui agora. Tem gente curiosa, um pouco entusiasta desse tipo de história, digamos. Eu sei que eu sou uma delas. E eu imagino que você nunca tenha desenvolvido paixão por um serial killer, mas tá aqui assistindo esse vídeo. Então, nesse caso, eu também vou te colocar nesse grupo. Show! Mas e quem extrapola esse limite da curiosidade? Bom, existe um fenômeno psicológico complexo que mistura atração, vulnerabilidade emocional, fantasia. Talvez você aprenda uma palavra nova hoje. Hibristofilia, substantivo feminino. Distúrbio sexual ou psíquico que consiste na atração, admiração ou desejo por criminosos, geralmente por assassinos violentos ou aqueles considerados de alta periculosidade para o convívio em sociedade. Tá aí a resposta para a pergunta do vídeo. Esse é o motivo para a maioria das cartas perturbadoras que serial killers recebem na prisão. Mas vem comigo, vamos desenrolar um pouco mais esse novelo, porque tem mais coisa pra sair daí. Vamos separar algumas nuances dessa parafilia e ver alguns exemplos na prática, em trecho de carta e outros relatos. Sabe aquela coisa de mulher que gosta de bad boy? É real, mas tem gente que leva isso pra outro nível. Se liga nesse trecho de uma carta enviada pro maníaco do parque. Eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro quero dizer que te desejo todas as noites. É muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo, dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma, te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca esperança. Acredite em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Caso você não se lembre, nos anos 90, o maníaco do parque confessou ter atacado 23 mulheres e tirado a vida de outras 11 de maneira brutal. E esse era o tipo de carta que ele recebia. Olha essa outra carta recebida por Jeff Dahmer.
o serial killer que começou a agir nos Estados Unidos no final da década de 70. Meu querido Jeff, olá, seu loiro lindo. Ainda bem que você não é uma flor, pois eu não conseguiria evitar te colher e querer te levar para casa. E tenho medo de que minha mão queimasse tão quente que você murcharia tão rápido, e eu choraria tanto, e seria tão triste. Parece coisa de criança da 2ª série, não é? Olha o que você fez comigo. Saí para comprar um ventilador no começo da noite e voltei com este cartão. Os ventiladores são um item muito procurado, todos esgotados. Mas quando vi este cartão com orquídea, tive que pegá-lo para entregar a ele, que é ainda mais belo. Então abri o cartão e o deixei na cômoda, achando que já tinha te enviado uma carta hoje, então deveria esperar um pouco. Então esperei um pouco, tipo 1 hora, e disse: Ei, lembro das vezes que te escrevi 3 vezes no mesmo dia, e daí? Você já sabe que eu te amo e sou assim mesmo, então por que fingir? Mas ainda que seja menos comum, não fica achando que só mulheres que mandam cartas pra prisioneiros não, tá? Ele também recebeu muita carta de homem na prisão. Era o que ele gostava de receber, diga-se de passagem. O maior pegador de novinha da Zona Oeste. Respeita a minha história. Sabendo disso, não dá pra pensar o que essas pessoas veem nesses homens. Embora a hibristofilia seja tecnicamente uma atração sexual, o que está por trás dela não é necessariamente natureza sexual. Como, por exemplo, a ideia de fazer sexo com alguém violento, como o serial killer. Existe isso, mas não exclusivamente. A atração sexual é provocada por outras características que os criminosos possam ter ou por componentes da vida deles que faz com que eles sejam parceiros atraentes para essas mulheres. Para que elas se permitam amar um assassino é necessário um certo grau de negação. As mulheres que amam homens que cometeram assassinato falam naturalmente sobre as batalhas que enfrentam para liberar eles da cadeia e elas não têm problema nenhum em discutir seus romances. Elas conseguem explicar como o sistema prisional vai corroendo lentamente o que resta do espírito desses caras e como o sistema trata elas, como se o fato de amar um preso também transformasse elas próprias em monstros. Mas quando se trata do assassinato em si, um elemento de irrealidade surge. Elas não vão falar que esse homem tem a capacidade de matar. Elas vão negar e compartimentalizar, vão deixar o crime de lado quando pensarem nos homens que amam. Muitas vezes projetam seus próprios desejos e fantasias sobre o criminoso. Elas escolhem ignorar os fatos e criam uma narrativa emocional própria. Por exemplo, eu sou a única que realmente entende ele. Comigo ele seria diferente. Ele só matou porque teve uma infância difícil. Esse é um mecanismo de defesa. Pegar algo ameaçador e transformar numa versão controlável e emocionalmente acessível. Muitas dessas pessoas acreditam que podem salvar o assassino. Isso tem raízes em traumas passados, geralmente mulheres que cresceram em ambientes violentos ou com pais emocionalmente indisponíveis. A relação com o criminoso pode ser uma forma inconsciente de reviver esses traumas antigos, com a esperança de um final diferente. Muitas dessas mulheres se veem como salvadoras ou curadoras, alguém capaz de transformar a vida do homem que amam. Esse homem não vai mudar. Especialmente se ele for socialmente reprovado, como no caso de um assassino. Elas acreditam que têm o poder de mudar o parceiro e de salvá-lo dos seus demônios internos. Essa figura de salvadora também ajuda a reforçar uma identidade emocional que oferece um propósito para a própria vida delas. Elas acreditam que estão cumprindo uma missão, que pode ser muito mais sedutor do que um relacionamento comum, onde não se sente tão importante ou valorizada. Para deixar claro, até hoje não existe nenhuma cura para a sociopatia. O serial killer de Goiânia, o Thiago Henrique Gomes, andou dizendo numa entrevista para Record há uns anos atrás aí que ele estava se sentindo diferente. Você se considera um psicopata? Não. Mas a junta médica que analisa o caso dele discorda. Logo depois de ser preso, Thiago passou por uma avaliação psiquiátrica. Os médicos do Tribunal de Justiça deram o diagnóstico. Ele tem uma perturbação da saúde mental
que é um transtorno da personalidade. Ele tem uma personalidade antissocial, de acordo com as classificações atuais. O que antigamente, na psiquiatria, era conhecido como psicopatia. Existe também um sentimento de necessidade. Claramente, essas mulheres prestam muita atenção a esse tipo de criminoso e, em troca, adquirem um senso de propósito. Geralmente para ajudar esses caras a passar por um julgamento. Eu tenho um exemplo claríssimo disso. Sabe o Ted Bundy? Para resumir bem a história dele, ele confessou ter tirado a vida de pelo menos 36 mulheres. Mas estimam que pode ter sido mais. É um dos mais famosos serial killers dos Estados Unidos. Tá ali pau a pau com Dahmer, Charles Manson, John Wayne Gacy, enfim. Deu pra entender o nível de ser humano que ele foi. Aí entra Carol Ann Boone. Essa é uma figura enigmática no universo do Ted Bundy. Ela permaneceu do lado dele ao longo dos julgamentos, mesmo depois dele ter confessado muita coisa. Muita gente considera ela uma pessoa excêntrica, talvez até iludida. Afinal, ela aceitou ser testemunha de defesa durante o julgamento do Bundy. E ainda recebeu um pedido de casamento enquanto era questionado por ele. Ele tinha resolvido ser o próprio advogado do caso. Carol, do you want to marry me? Yes. I want to marry you? Yes. And I do want to marry you. You said you did. Ela não ligava muito pro que os outros pensavam. Dizia para quem quisesse ouvir que acreditava na inocência do Ted e se desdobrou para apoiá-lo. Inclusive, ela chegou a se mudar para Flórida durante o processo judicial dele para estar mais próxima. Esse é um trecho de uma carta que ela escreveu pro Bundy enquanto ele estava preso. Esta noite está indescritivelmente ruim. Quero estar em Glenwood Springs. Queria tanto poder estar com você. Por nós dois. Eu me preocupo, fico frenética e frustrada. Ajudaria a estar mais perto. E já pensei em me mudar. Faria isso se você estivesse programado para ficar lá em caráter mais permanente. E estou pensando em me candidatar a um emprego no escritório de energia de Utah, se houver um. Certa vez, alguns anos atrás, planejei passar no teste para oficial do serviço exterior, sem requisitos educacionais. Sou inteligente o suficiente para passar, visto que consegui me esforçar para adquirir uma compreensão de economia. Mas cheguei a um tal carinho e compromisso com você que não quero isso. Quero estar perto o suficiente para pelo menos fazer ligações e visitá-lo de vez em quando. Estar lá se eu puder ajudar e estar na mesma parte do mundo que você por mim. É difícil explicar, mas preciso de você. Não preciso de quase nada nem de ninguém, pessoa independente e frívola que sou. Mas preciso de você, do carinho que recebo e do que sinto. Já vivi o suficiente, já estive lá em cima o suficiente, para saber que tanto carinho, tanto cuidado é algo abençoado e precioso. A única maneira de eu querer me separar de tamanha raridade é por sua decisão. O que eu entenderia e aprenderia a conviver naturalmente. E quando você acha que não dá pra piorar, ela teve uma filha dele. Mas aí depois que ele começou a confessar um crime atrás do outro, a Carolzinha aqui caiu em si e meteu o pé. É louco, não compensa. Para algumas pessoas, essencialmente aquelas com histórico de abandono, abuso emocional ou relações marcadas pela instabilidade, se relacionar com alguém preso pode parecer mais seguro do que se envolver com alguém livre. Essa escolha, embora pareça irracional à primeira vista, tem raízes emocionais profundas. Na prisão, o criminoso, mesmo que tenha cometido atos violentos, ele está contido, ele está fisicamente limitado. Ele não pode bater na porta da mulher de surpresa, ele não pode agredir, ele não pode sair para trair, ele não pode simplesmente sumir. Então, para quem vive com medo da rejeição, do abandono, da violência, essa condição representa uma redução drástica do risco imediato. Isso oferece uma falsa sensação de controle, a ideia de que ele precisa de mim mais do que eu preciso dele, ou eu decido quando eu quero falar, ou quando eu quero escrever, ou quando eu quero responder. A gente está falando aqui de uma dinâmica de poder emocional que, embora seja ilusória, pode parecer reconfortante para quem
foi impotente em outras relações. Para quem tem baixa autoestima, esse tipo de atenção e validação pode ser viciante. A sensação de ser o único elo com o mundo exterior entrega para uma pessoa um valor simbólico altíssimo, e isso alimenta uma autoimagem de importância, de cuidado e até de salvação. Além disso, essa dinâmica pode se manifestar como um mecanismo inconsciente de reparação. Ao amar alguém perigoso, mas encarcerado, a pessoa pode tentar reescrever a narrativa dos próprios traumas. Dessa vez tendo controle, sendo escolhida, não sendo agredida, não sendo abandonada. Pesado isso aqui, né? Por fim, a solidão. Muitas dessas pessoas vivem isoladas e são emocionalmente negligenciadas. A escrita dessas cartas dá propósito e significado para a vida delas. É uma forma de serem vistas, notadas, mesmo que por alguém odiado pela sociedade. Eu tenho aqui um exemplo para ilustrar isso para vocês. Essa carta também foi endereçada para o Dahmer. Assim que eu conseguir um filme, pedirei para meu filho tirar uma foto minha para você. Aí talvez você me escreva. Espero que sim, querido. Eu não sou feia, se é isso que você pensa, Jeff. Pedi a conta de quantas cartas já escrevi para você. Espero de verdade que você esteja recebendo. Bem, no mês que vem é o Dia dos Pais. Talvez eu esteja em Stevens Point até lá. Cresci lá, costumava passar muitos verões. Estou realmente esperando poder te ver em breve, Jeff. Gosto muito de você. Como eu disse, só quero que nossa amizade cresça. Por favor, Jeff, me responda assim que puder. Não custa nada me escrever de volta. Eu encontro tempo para te escrever. Parei de ouvir música, ando assistindo aos jogos de beisebol dos Brewers ultimamente, mas eles não têm vencido. Eu gosto mais de futebol. E você? Que tipo de esporte você gosta? Eu jogo tênis com meus amigos no verão. É divertido. Até depilei minhas pernas e coloquei shorts neste dia quente. Sinto sua falta, Jeff. Espero que as coisas não estejam muito ruins para você. Espero ter notícias suas em uma semana ou algo assim. Agora eu te pergunto, por que diabos uma pessoa contaria esse tipo de coisa para um serial killer? É o tipo de conversa fiada que você tem com um amigo seu. Se você tiver um amigo para conversar. Esse comportamento que a gente viu até agora é chamado de bristofilia passiva. Existe um tipo mais perigoso e mais louco ainda dessa parafilia, conhecido como hibristofilia ativa. Nela, as mulheres são capazes até de matar para provar seu amor e o seu valor para o criminoso. Muitas se veem como guerreiras do amor, prontas para enfrentar tudo e defender seu sentimento. Isso inclui família, lei, sociedade, enfim, o que tiver pela frente ela vai enfrentar. Isso alimenta uma narrativa interna de heroísmo e de fidelidade inabalável. Um dos casos mais marcantes que ilustra isso é o da Veronica Compton. Ela era apaixonada por um dos estranguladores de Hillside, chamado Bianchi. Um breve contexto sobre a história deles. Lá na década de 70, Bianchi e Bono geralmente passeavam por Los Angeles no carro de Bono. E eles usavam identidade falsa para perseguir garotas fantasiados de policiais. E aí eles obrigavam essas garotas a entrar no carro de polícia e levavam elas para serem torturadas e mortas. Na maioria das vezes, eles matavam por estrangulamento. Outros métodos que eles usavam eram injeção letal, choque elétrico, envenenamento por monóxido de carbono, mas eles gostavam mesmo era de esganar. Bom, eles foram presos. E aí que entra a Verônica. Ela era jovem, uma modelo promissora quando se apaixonou pelo Bianchi. E o romance começou a adivinhar? Por cartas enquanto ele estava preso. Logo ela passou a fazer visita diária à prisão. E ela chegou a se mudar para a cidade de Bellingham, onde ele seria julgado pelos assassinatos. E durante uma visita, o cara teve uma ideia brilhante e propôs um plano. A Verônica tinha que matar uma mulher imitando os métodos dos estranguladores para provar sua lealdade e ajudar a confundir a polícia. A gente vê isso acontecer com certa frequência nos Estados Unidos, são os famosos copycats lá. E aí o que ela fez? Olha aí. I was going to replicate a murder and I did it to make it look like he was innocent. Aceitou. Para simular o abuso sexual presente nos crimes, os dois decidiram que ela ia usar a sêmen de um banco de esperma. A Verônica então alugou um quarto de hotel, atraiu a mulher de um bar,
tentou estrangular essa mulher, mas ela reagiu, escapou e chamou a polícia. Depois disso, a Verônica saiu fora para a Califórnia, mas a fuga não durou muito tempo não. Ela foi identificada, ficou presa por mais de 20 anos. Ora, se não são as consequências dos meus próprios atos, não é mesmo? Resumindo tudo isso que a gente viu aqui até agora e respondendo a pergunta do vídeo mais claramente, com todas as letras, por trás de cada carta escrita para um serial killer pode haver solidão, trauma, fantasia ou desejo de controle. Essas cartas revelam muito mais sobre quem escreve do que sobre quem recebe. Essas mulheres são movidas por suas emoções, necessidades e desejos muito íntimos. O fato de serem criminosos não causa nem medo, nem repulsa. Pelo contrário, essas relações satisfazem suas fantasias e suas dependências emocionais complexas e viram algo essencial para suas vidas. Apesar disso fugir completamente da norma social. Se você curtiu, curte aí.